Olá pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no The BorbaCast. Hoje recebendo mais uma vez o Marcelo Ferla, jornalista, que já está cansado de ser apresentado aqui nesse canal, né? Para a gente falar de algumas coisas aí, discos importantíssimos que estão fazendo 40 anos de existência. Vamos falar também do show do Almôndegas, vamos falar do tributo ao Miranda que rolou no Ocidente, enfim, várias recordações legais aí em torno da música. E aí, Marcelo? Boa tarde, tudo bem? Sabe que em um determinado momento apresentar o jornalista assim fazia bem pro ego, né? Hoje em dia eu acho que já não faz mais tanto assim, né? O jornalismo meio que acabou, né? Então a gente fica um pouco, não, mas é sempre bom estar aqui. O jornalismo tá passando por um momento de instabilidade, né? Mais do que isso, né? De crise, né? É, bem mais do que isso, né? A pós-verdade tomou conta, né, do mundo, e aí o jornalismo fica embretado, né? Porque a pós-verdade dá muito mais grana do que a verdade. E o jornalismo vive pretensamente, ou deveria e vive, de verdades, né? De buscar a verdade, de fazer... Se aproximar pelo menos da verdade. É claro, independentemente de opiniões, né? Para lá e para cá, e às vezes a velha opinião do dono da empresa, mas enfim, isso não era uma imposição, ela vinha de alguma forma, sempre tem, né? Sempre teve um lado, mas ao mesmo tempo sempre teve investigação, verdade mesmo. Tinha a busca do que, afinal, é a notícia, né? E hoje em dia a gente sabe que... E a gente sempre soube que dizer que as inverdades funcionam mais, né? É aquela velha da máxima entre a ficção e a verdade, prefiro ficção, é mais divertido. A lenda. A invenção, né? A invenção é uma maravilha. Mas resta isso aqui que a gente está fazendo, né? Que tu tem feito já há quanto tempo? 2 anos já? Em 2 anos, um pouco mais já. Isso aqui é um pouco do que fazíamos naturalmente. Todos os dias. Todos os dias, né? Nós e mais, enfim. Uma galera. Pessoas que se interessam pelas notícias, que é um barato. E falar de música de contexto, que é o que a gente também faz, assim, é incrível, né? Porque a gente acaba abrindo as possibilidades, né? Que é o que a música nos propicia. Sim. E trabalhando também dentro da internet, né? Que possibilita esses canais que a gente não sabe também muito bem para onde eles vão, mas a gente tá aí, né? Navegando nesse oceano. Esses canais são espetaculares, né? Sabe que eu tinha uma época que eu estava fazendo uma série com um amigo, uma série de eventos, e aí eram umas palestras do Leandro Carnal. E aí eu fazia a abertura, acho que tu participou de uma, inclusive, Mauro. Se não estou enganado, acho que tu participou de uma. Bom, enfim, se não participou, deveria ter participado. Mas, e aí eu sempre, no final, eram pessoas diferentes, de áreas diferentes, sempre no final eu fazia essa pergunta, né? Quer dizer, eu jogava essa bomba para as pessoas, que na verdade é meio óbvio, né, a pergunta, mas que todo mundo reclama das redes sociais, né, mas na verdade as redes sociais são operadas por seres humanos, então o problema é do Facebook, do Twitter, do Instagram, ou é do sujeito que vai lá e opera? Agora a gente tem um algoritmo que ajuda a empurrar um pouquinho para a máquina também, mas na verdade é isso, são seres humanos, que somos os seres humanos, quem pega as redes sociais e transforma no lixo que ela está virando de alguma forma, né? Mas a invenção em si é espetacular, né? Sim, a gente faz coisas incríveis por ali. Bom, vamos começar então o nosso papo musical aqui. Essa semana a gente tem aniversários, né? De discos importantes. Eu vou começar o primeiro deles, inclusive estou vestindo essa camiseta já, né, numa referência à banda. Pô, podia ter vindo de par de vaso, porque essa camisa também tem, cara. Pois é, aliás, bonita aqui. Essa camiseta é da época em que tu trabalhava na gravadora, Warner, exatamente, né? Exatamente nesse período, e a gente vai falar do outro disco, mas o Out of Time foi o disco mais importante do R.E.M., né, porque foi o disco que levou a banda a ser capa da Rolling Stone como a melhor banda do mundo, né? E sendo que a gente acompanhava o R.E.M. muito antes, a partir desse disco, né? A partir do Murmur. Mas esse momento foi incrível, assim, porque a banda virou um negócio. Explodiu ali, né? Explodiu pro mundo. Virou a banda de tocar em todos os lugares, com
com esse disco e e o lançamento dessa música nos tempos de gravadora. No tempo de gravadora, eu trabalhava na Warner, eu pegava o disco, levava nas rádios, mostrava para os programadores e tentava convencê-los por argumentos artísticos e musicais, né? Não era jabá, não tinha disso. Não tinha mesmo, né? Pelo menos na parte que me tocava, assim, só com alguns grandes artistas eu não fazia, naquele primeiro momento não tinha um outro divulgador que fazia isso. E até com rádios mais populares. Eu lembro que eu levei na Ipanema esse disco e tava o Mauro, o horário do Mauro, com o Beto DJ de operador. Eu acho que foi das primeiras vezes que aconteceu isso, que essa música abriu o horário das 3 da tarde do Mauro e fechou, e a última música, eu acho que já era a hora do Rush, daí foi o Losing My Religion também, né, que era uma coisa assim, eu lembro que todo mundo ficou siderado pela música, né, incrível. Aquelas músicas que tu ouve e diz, tá, isso aí é bom demais, é sucesso, é tudo, né. Mas a gente tá falando do Losing My Religion, que é o maior sucesso do R.E.M., que é desse disco, né, o Out of Time, que inclusive tem aqui, naquela época se fazia essas coisas, né, um lançamento do CD com material, com fotos, com um álbum de fotografias produzido pela uma equipe artística da banda. Então tem, tipo assim, cartões, né, dentro dos encartes. É uma coisa bem de colecionador, e agora mais ainda, né, de colecionador. Mas o assunto mesmo aqui é o primeiro disco do R.E.M., que essa semana completou 40 anos de lançamento, né? Foi lançado em 83, o Murmur, que tem um símbolo aqui, um Z, lembra o Led Zeppelin, acho que é da loja Zeppelin que tinha em Porto Alegre, não tenho certeza. É possível, eu não reconheço também vendo, mas é possível que sim, porque a Zeppelin tinha discos importados, talvez? Tinha discos importados. Ou algum disco de fora. Essa é uma... O Murmur, a gente começa falando sobre isso. O Murmur eu acho que nunca foi lançado no Brasil, né? Acredito que não. E esses discos a gente tinha... Alguém tinha que trazer de fora. Né? Algum piloto da Varig, algum amigo que morava em Boston que trazia. E aí a gente tinha acesso nesse momento, na verdade durante muito tempo, acesso à música dessa maneira, viajando, trazendo na volta a mala, vivia mais em loja de disco do que nos pontos turísticos das cidades, né? E tinha as lojas de discos importados que recebiam 1 ou 2 exemplares. Isso. E aí eles gravavam as fitas, né? E tu ia lá e pagava para levar uma fita pirata. Dois momentos aí. O momento das fitas cassete, que as bandas gravavam, quer dizer, as lojas gravavam e se comprava fita cassete de importados, às vezes compilação. Eu tenho muitas fitas cassete que eu comprei pelo correio da revista Bis, que era a grande revista de música do Brasil, que é de 86. Eu me lembro que eu me correspondi com um médico que vendia fitas. Inclusive, acho que certamente tem a ver com o Mauro. O Mauro já contou em livro, contou várias vezes que eu mostrei o New Order para ele numa dessas fitas. Eu tinha fita cassete com disco do New Order, com disco eu lembro que o New Order, Joy Division, Barros tem essas fitas ainda, e eu comprava, mandava o dinheiro pelo caixa postal, o cara mandava as fitas cassete para Montenegro, onde eu morava ainda, e funcionava assim. Era um negócio sério. Não era caixa postal, acho que tinha um controle ali, mas era o correio da revista, quer dizer, era via uma revista, quer dizer, se comprava a revista, enfim. E aí teve um momento de as lojas gravarem, já venderem as fitas cassete nas lojas, e teve um segundo momento do CD, que a gente alugava o CD, como se alugava fitas VHS, né, filmes, alugava o CD por alguns dias, ouvia, gravava e aí devolvia. Aí gravava em casa, né? Aí gravava em casa, isso. Bom, esse disco aqui, eu me lembro muito dele, assim, né, daquela fase. 83 foi o ano que a Ipanema FM foi inaugurada, assim, né, que deixou de ser Bandeirantes FM e virou Ipanema FM. Eu tocava muito, a música mais tocada foi o Radio Free Europe, mas Talk About the Passion tocava muito também, uma música bonita, uma balada, né? E tem outras músicas muito legais desse disco, né? Perfect Circle, que também a gente fazia uns bloquinhos, eu e o Beto DJ sempre tocava essas músicas. Tem uma música, deixa eu ver, que eu acho que é a 7, deixa eu ver qual que é aqui, parará, não sei qual que é mais agora.
É porque tem um negócio diferente aqui. Eu acho que eu vou procurar no Spotify aqui que vai me facilitar a vida. A 7 aqui é Catapult. Não é o Catapult. É porque eu tenho uma versão remaster aqui, talvez não tenha nesse disco. Ou então eu tô confundindo a música. Enfim, é da outra versão. É o Shaking Through, que é uma grande música, que é uma música que poderia ser hit do R.E.M., tipo do Out of Time, né? Tem várias músicas aí desse disco que... esse disco é o primeiro disco do R.E.M., é de 83. O Radio Free Europe é de 81, que é a primeira música deles. Eles começaram a tocar em 80. Eles lançaram um EP antes do disco. O Chronic Town, né? Isso. Eles lançaram o Chronic Town antes. E que acabou saindo depois numa compilação, né, de discos. Mas aí é curioso se a gente ouvir o Radio Free Europe. Eu acho uma música que é bem seca, assim, bem mais simples, mais crua, né? Já o Murmur é muito impressionante a gente ouvir o Murmur 40 anos depois, porque o Talk About a Passion, a gente fala de R.E.M., é um Talk About a Passion, né? Porque é uma banda absolutamente apaixonante em todos os sentidos. E é muito legal, o Shaking Through é muito legal, são músicas que a gente entende que o rascunho da banda já estava ali e eles basicamente trabalharam a sua carreira muito em cima disso, assim. É meio que... É um pouco do encontro ali do Birds com o Television, né? Isso. O Television ali é punk, mas já não é tão cru, aí tem a poesia, né? Do Tom Verlaine, que é incrível. Que nos deixou há pouco tempo, que morreu ano passado. O Birds tem aquela coisa mais interiorana dos Estados Unidos, né? O Peter Buck tocava com uma guitarra de 12 cordas, né? Então é meio banjo ali, né? Já é um som meio de banjo, e no Losing My Religion ele abre com banjo, né? Que foi grande esquisitice, né? Ele falando naquele documentário, acho que da Netflix, sobre isso, ele diz que, cara, como tocar um banjo, que sim, era estranho, mas funcionou pra caramba. Mas esse é um rascunho do R.E.M., mas é um rascunho quase que entrega o que seria a banda depois, sabe? É um disco que sobreviveu muito bem ao tempo. E lembrando que o R.E.M. esteve em Porto Alegre, né? No Zequinha Stadium, foi chamado na lista da turnê, tinha o Zequinha Stadium em Porto Alegre. Foi um show muito legal, aquele show deles aqui. Foi super legal o show deles. Com a abertura do Nenhum de Nós. Isso, verdade. Que estava no auge do sucesso com a música Astronauta de Mármore, tocando em todo o Brasil. Mas aí quando na época do Zequinha, o Nenhum já estava em outra fase, né? O Astronauta é dos anos 80, eles tocaram aqui já era 2000, né? Era 2000 já? Era 2000 alguma coisa. 2000... Eu vi esse show em São Paulo e vi aqui. Cara, era 2000 e bastante coisa. Não, era 2000 e bastante coisa. 2008, sim. Eu acho. Eu acho que sim, porque era uma época que eu tava meio aqui, meio lá, e até é curioso isso, porque eu acabei lá em São Paulo, fui jantar com o Michael Stipe, o namorado e a turma ali deles. Um jantar bem Mas isso eu não sabia. Não, com o nosso amigo. Então, grande revelação. Nosso amigo Diego de Godoy, que fez a ponte. Que fez a ponte e tal, e a gente organizou um jantar bem... Foi legal porque era realmente muito pouca gente. Assim. Tomaram o absinto ou não? Não, o absinto eu tomava com o KG, nosso amigo KG, antes de jogar botão, né? Aí referíamos a show de Lou Reed. Absinto era para ver show do Lou Reed. Era outra exatamente. História. Mas o que eu acho curioso disso é que era mais de um show em São Paulo e o Michael Stipe estava perguntando informalmente assim, que música que vocês gostam? Porque eu toco uma música diferente, por show. E aí eu citei uma música pra ele e disse, eu gosto, música que eu mais gosto e tal. E ele disse, essa eu não toco mais. Essa não. Essa eu não vou tocar nunca mais. Eu disse, caramba, por que será? Sabe o que é o pior? Eu esqueci o nome da música agora, que coisa absurda. Eu tinha visto um show deles em Roma, quando saiu, logo depois que saiu, já era um sucesso mundial o Losing My Religion, né? Uhum. E aí eu chego em Roma, fazendo aquela turnê por cidades europeias, meio sem rumo certo, assim, né? E daí chego em Roma, vi um cartaz do show do R.E.M. num ginásio. E, claro, não tinha mais ingressos, né? Mas eu fui pro show, né? Tipo, eu vou lá, o que rola? E comprei ingresso facilmente de cambista, não era muito mais caro do que o valor, era tipo assim,
a tabela do cambista, né? 20% a mais e era isso. Comprei o ingresso, entrei tranquilamente, assim, no show. E até aconteceu um negócio curioso que eu já contei até em outros episódios, né? Que eles... imagina, o ginásio lotado, mas assim, respeitada a acomodação das pessoas, né? Não era a superlotação que tu fica sem ter como caminhar, assim. A banda no auge de sucesso, eles dão o primeiro acorde da primeira música e o som caiu. Caiu tudo, apagou tudo. E aí eles saíram do palco, e aí o Michael Stipe voltou sozinho e começou a falar, né? Daí ligaram o microfone, aí o som foi voltando aos pouquinhos, né? As coisas começaram a ser ligadas devagar, assim. E aí ele disse... vocês fazem isso com todo mundo que vem aqui. E aí descontraiu o ambiente, e aí ligaram tudo, e aí voltou e deu, né? Acabou, aí começou o show. Mas outro episódio, Marcelo, que podemos falar sobre o R.E.M. foi relacionado a esse disco aqui, que é um tributo ao Roky Erickson, né? Que é um cara lendário da música, né? Um dos grandes nomes do rock psicodélico. Deixa eu só fazer um parênteses aqui pra gente não... eu ia colar, mas eu acabei antes de fazer a cola, porque eu errei o disco, eu lembrei. A música que eu gosto é The Road Leader Pretend. É a música que eu mais gosto da R.E.M. até hoje, que é do Green. Que é do álbum anterior, que é espetacular também, anterior ao Out of Time, que é um disco... Que é meio countryzinho, assim, né? Uma música que tem harmonias que vão Também. mudando. Gosto muito e também. Eu acho um pouco por causa da brincadeira da letra, assim, The Road Leader Pretend, né? Tipo, Sim. fingindo ser, enfim, não tá muito nessa vibe, nem tava naquela época, era meio uma brincadeira. As letras do Michael Stipe são letras absolutamente simbólicas, né? É uma das coisas legais da banda. Sim. Né? Só pra... Além de ser um grande cantor, né? Sempre foi. É um grande cantor e um cantor esquisito, assim, de alguma forma, né? Não é o crooner, né? O cantor do jeito... O R.E.M. é uma banda muito original, muito particular, assim, sabe? A soma ali é muito feliz e eles têm uma história de ser uma banda absolutamente íntegra, uma banda extremamente musical, as questões pessoais deles... Né, fora o Bill Berry quase ter morrido de câncer e ter saído da banda, né, mas enfim, essa é uma questão médica, mas não teve grandes problemas de brigas internas, de questões, enfim, é uma banda musical, íntegra, e de caras que todos são caras que a gente tem vontade de estar perto, conversar, ser amigo, um pouco disso. O Peter Buck depois tocou há pouco em Porto Alegre, inclusive, com o Nando Reis, né, com a banda dele. O Mike Mills é um baixista também muito interessante. Enfim, é uma banda incrível que também fez grandes covers. Agora eu te devolvo aqui. Tá bem. Então, voltando aqui ao tributo ao Roky Erickson, por que eu trouxe esse disco e mostro aqui, né? É um tributo a ele, né? Então tem várias bandas aqui, Primal Scream, tem Julian Cope, enfim, um monte de gente tocando músicas do Roky Erickson, que é um cara lendário no rock, né? E o R.E.M. gravou uma música aqui, I Walk With a Zombie, né? With the Zombie, que virou uma brincadeira nossa, que eu não me lembro bem como começou, cara, mas eu sei que a gente ouvia essa música muito, assim, né? Quem é que participou ali? Era eu, tu, Era KG? Praticamente os quatro coitados, né? Era eu, tu, mas agora em uma versão trio. Na verdade era eu, o KG e o Mauro Borba, eu acho que basicamente. E a gente tinha... E a mesa, né? A mesa era um importante ali, que era a versão acústica. Os Quatro Coitados era uma banda que deve estar o Michael Stipe ligando aí. É aquelas ligações de São Paulo que não para, entendi. Sabe? Eu não sei, cara, como é que começou. Eu sei que alguns frequentadores do Elo Perdido, que era o bar que a gente frequentava semanalmente na época, o bar do grande Renatão e da Carla. Quando o Renatão queria abrir o bar, né? Quando o Renatão e a Carla não iam para Montevidéu. Mas aquele bar é antológico, assim, realmente é muito legal. E a gente basicamente chegava em algum momento em que o avanço etílico ia além do nosso comportamento social e a gente cantava Walk of the Zombie batendo na mesa para desespero das pessoas ao redor. Não, e
tinha uma brincadeira que a gente fazia de... Bom, primeiro que a gente gostou muito da música, da versão, né? E aí tocava muito na rádio, né? Na época, na Rádio Ipanema. E a gente ouvia também fora da rádio e às vezes estava fazendo alguma coisa em casa, um churrasco, uma coisa, e tocava música, cantava nos bares, como tu disse, e virou uma espécie de hino. Ela virou um hino, né? Tinha 2 hinos aí, o Walk of the Zombie era a mais tocada. O outro hino daí era o Days do Television. Isso, que é outra bela canção, Puxa né? Vida, né? Que não é do Mark Moon, que se fala tanto do Mark Moon, que não é do Mark Moon, né? Mas que é para mim tão boa quanto qualquer música do Television, inclusive todas as incríveis, o Friction, o Pop Mark Moon, a música, é uma música fantástica e que tem muito a ver com o R.E.M., na verdade, né? Aquela coisinha, por isso que eu falei, o R.E.M. A guitarra, né? Aquela ali, guitarra né? bem colocada, né? Então, pô, muita dobradinha a gente fazia com Days, aquela que eu falei antes ali, né, do Murmur, Talk About the Passion, que elas casavam muito bem num bloco musical. Bom, mas vamos lá, vamos que é em bloco frente. Musical mesmo? Tem jovens bloco ouvindo musical aqui? A gente fazia os blocos na rádio, né, de meia hora, ou de 15 em 15 minutos. E não mostrei o disco original, a gravação original do I Walk With The Zombie é desse disco aqui do Rock Erickson. Ah, que é Rock Erickson mesmo, né? Que ele era daquela banda mesmo. 13th Floor Elevators. Né? E aí depois ele fez... Era um malucaço, assim, um malucaço tipo o Syd Barrett, sabe? Um malucaço da psicodelia incrível, assim, com grandes músicas e com muitas músicas regravadas como... Aí é um tributo, na verdade, né? Aqui é um tributo, Esse é o original. Se a gente tem Julian Cope, tem Primal Scream, pô, a gente começa a ver por onde anda, né? Por onde anda. Aliás, essa coisa da psicodelia, ela tá ali um pouquinho no R.E.M. também, bem discretamente. Quando a gente viu o show do Almôndegas, e eu falei ali no meio, nossa, que tem uma coisa psicodélica meio inglesa aqui, que evidentemente não é quase do R.E.M., que é de Athens, né, que é na Geórgia, mas é um pouco disso, assim, não é aquela psicodelia escancarada, não, sabe? Mas ela tem algum elemento ali que te leva para outro lugar. Falando em Almôndegas, a gente se encontrou lá no show, fomos juntos até, né, e cara, foi um grande acontecimento, né, um grande reencontro, assim, depois a gente vai falar de outro, que foi o tributo ao Miranda, mas o Almôndegas chamou muita atenção, assim, porque eu, pelo menos, imaginava que fosse acontecer um reencontro dos amigos tocando, um reencontro da plateia, tá, isso também houve, mas foi um belo show, né? Um show, apesar de pouco tempo de ensaio que eles tiveram, o show estava muito bem estruturado, muito bem executado, né? O Kiko, inclusive o Arthur de Faria levantou essa questão, né? Que ele não o Kiko, o integrante do Almôndegas, né? Ele não fazia show desde que os Almôndegas pararam. Ele não fez mais show. Ao contrário do Cleiton, do Cledir, né, e tal, e do Zé Flávio, que tocou com um monte de gente, o Kiko não tocou com ninguém, e ele se apresentou com uma naturalidade, cantando bem, tocando bem, parecia que tava assim... Eu fiquei muito impressionado com isso. Fazendo show direto, né? Tem uma coisa que eu tenho que contar pra vocês, é que assim, é insuportável ir a show comigo, né? Provavelmente, eu imagino. Porque eu não vou show pra gostar, né? Tu vai pra criticar. Não é que eu vou show, não é isso também. Eu vou em show pra me divertir, assim, mas eu tenho uma questão de trabalhar muito tempo com isso, assim, eu consigo me dissociar se for preciso, assim, se eu tenho que me envolver simplesmente no show só para me divertir, eu vou e várias vezes faço isso. Mas é difícil, assim, é muito normal, assim, para mim estar num show e ficar de alguma forma analisando, e eu não tenho nenhuma necessidade de gostar do show. Eu posso achar um show incrível e não ter gostado dele, sabe? Eu tenho um pouco disso. Então, esse show do Almôndegas, eu tava com receio
de ser cumprida mesmo uma das partes que seria suficiente, que é a parte do reencontro, é a parte, nós mesmos nos reencontramos no show, eu, o KG, o Mauro e o Chico, irmão do KG, a gente não se encontrava, não ficávamos juntos há uns 20 anos, provavelmente, assim, há muito tempo, assim, então então eu sei que isso que aconteceu conosco, aconteceu com todo mundo lá, com pessoas mais velhas, até com mais intensidade, assim, né, inclusive que vivenciaram o Almôndegas como uma banda contemporânea sua, que não é o meu caso. Né, eu conheci o Almôndegas lá no Canção da Meia-Noite, tudo bem, 7/4 ali, eu era nascido, já tinha idade para ouvir música quando o Almôndegas existia, mas não era, o Cleiton Encledir, sim, ele participa, né, a dupla participa da minha formação musical, por exemplo, ou do que eu ouvi em rádio, naturalmente. Então eu tinha um pouco do receio que essa parte sendo cumprida já estava ok, como espetáculo, né? E a questão musical seria ali tocar as músicas deles, as pessoas acharem legal, mas eu fiquei bem impressionado com o Kiko, eu fiquei muito impressionado, porque a gente vê aí cantores que continuam cantando, que perderam completamente a voz, né? O Bono, ouvi hoje, dá uma tristeza. O Bono, no começo da carreira, chamavam ele de Bono Vox, e só no Brasil se continua chamando de Bono Vox, exatamente por causa da voz de crooner linda que ele tinha, não tem mais, né? O Ian McCulloch nem se fala, né? O cara tá... Mas ali é muito cigarro também, muito uísque. Muito pó, é uma coisa maluca ali, né? Muita loucura. Mas, de qualquer forma, no caso muita Guinness no caso do... No caso do McCulloch. No caso do Bono, não sei Bono, acho que é só muita Guinness mesmo. Mas, enfim, e o Kiko realmente, ele tá com uma potência vocal, né? Parece que tá com a idade de quando gravou os discos, né? E é isso, eles ensaiaram um pouco, mas mesmo as músicas, né? Claro que fora os hits, né? Que a gente já sabe que vai emocionar, mas músicas que eu não lembrava, assim, que me passaram essa coisa psicodélica, assim, aquele flerte com o rock inglês que tinha, evidentemente, sim, né, mesmo que por influência... E ao mesmo tempo gaúcho, né? Só que gaúcho, exatamente, mas aí a gente vê as semelhanças, né? Aquela semana a gente entrou no túnel do tempo, né? Um pouco. Eu faço um podcast eu só vim aqui para fazer propaganda do meu outro podcast, evidentemente. Tá bem, como tu veio aqui. Com o Pablo Miyazawa, o Pablo Miyazawa, que é paulista, e o Pedro Só, que é carioca, e aí a gente falou sobre o show. Né? Mas eles sabem o que é o Almôndegas? O Pedro sabe muito, porque o Pedro, ele é filho de gaúchos, ele é neto de gaúchos, o bisavô dele, ele era o proprietário do Estaleiro Só, que agora virou um shopping, ó, aquele negócio lá. E o bisavô dele jogou no Inter, uma coisa assim. Não, ele é colorado, inclusive. Né? Mas aí eu comentei isso com eles, e como naquele fim de semana a gente entrou no túnel do tempo de anos 80 e depois anos 70, né? Ali, porque e um na frente do outro, né? Exatamente. O Araújo Viana e o Ocidente. Ali no tributo ao Miranda antes, eu fiquei muito raciocinando sobre isso, sobre essa coisa do rock aqui no Sul, né? Que sempre se falava daquelas coisas que parecem um pouco quase que uma invenção por causa do frio, não, mas tem a ver total, assim, sabe? E sim, a própria música do Rio Grande do Sul, ela tem essa tristeza, aquela coisa pampiana que o Vitor Ramil defende na estética do frio, e tá tudo ali. A gente tá falando do irmão dos caras do Almôndegas, né? Então tá tudo ali mesmo, sabe? E isso faz a gente ficar mais contemplativo, mais reflexivo, e a música deles com voz e violão, ali algumas delas, e que para mim remeteram muito a Crosby, Stills, Nash & Young, né? O Crosby, Stills & Nash, pelo menos. Eu acho que tem ali esse elemento sutil da psicodelia, que é uma coisa que eu gosto muito, assim. A música, para mim, quando consegue me fazer entrar no outro lugar, ela tem algo que me traz mais elementos para gostar dessa música. Não precisa necessariamente, mas foi muito legal, vai ter de novo, e é muito bom a gente ver esses grandes caras, né, os pais do pop gaúcho, né, porque tem a coisa, eles são meio pais do pop gaúcho mesmo, né, porque o rock gaúcho tem Liverpool ali, Bicho da Seda, que é antes, né, ainda. Mas eles têm ainda o vício de tocar, de fazer músicas legais, e a gente até entender como eles deram origem, influenciaram tantos artistas tão legais, né? Como lá o Ney, o Nelson Coelho de Castro, quer dizer, falando do pop, né, do que chamam MPG,
Eles são efetivamente os pais deles, né? E um pouquinho do rock também, que a gente viu um dia antes, né? Sim, no tributo ao Miranda, que reuniu vários músicos do rock, né? Daí no Ocidente, tocando músicas das bandas que o Miranda tinha uma ligação, assim, né? Porque o Miranda, ele transitava nas bandas, algumas ele só era o mentor, outras ele fazia parte, né? Que foi outro grande reencontro, né? De pessoas que não se viam há muito tempo, pessoas que acompanharam as bandas, né, ou por proximidade mesmo, que trabalharam em empresas ou ligadas aos shows, e foi um grande reencontro, assim, foi uma grande noite, e as bandas todas, apesar de também assim, a improvisação, porque tudo foi feito, né, o Castor ligando para todo mundo e tal, e mesmo assim, a gente conseguiu ver boas performances, né? Muito lá o boas. The Fala estava muito legal, assim. Muito boas performances. Só para citar um deles. Para citar o The Fala. E legal também, como eram 3 músicas, então eram os hits ali, né? Era tudo condensado. O Júlio Reni, né? Que é um cara absolutamente espetacular, único também, completamente diferente. Tocando. Foi Expresso Oriente. Até a gente falou, foi dessas músicas que a gente ouvia e tocava numa época quase todo dia na Ipanema, e ouvia em casa, ia nos shows. Expresso Oriente foi um grande hit dele. Grande hit. As figuras cinematográficas, sonhos são manequins de vitrine. Cara, que frase espetacular essa do Júlio, né? Como ele tinha essa visão cinematográfica. Eu escrevi há pouco sobre o Caetano num especial da Rolling Stone, e o Caetano era esse cara. O Caetano é um cronista, né? Muito mais do que um cantor, ele é um jornalista, um documentarista, né? O Alegria, ele escreve caminhando por Copacabana e vendo as bancas de revista, né? Ele fala literalmente isso nas revistas, daí ele mistura quem tudo. Quem lê tanta tal. notícia. Quem lê tanta notícia. Depois o Estrangeiro, ele faz isso também. Ele tem uma das músicas que eu mais gosto, um dos discos que eu mais gosto dele, ele tá caminhando aí, só que é em Botafogo. Aí ele vê a Baía de Guanabara. Então ele tem essa coisa de ver as coisas. E o Júlio tem isso. O Júlio abriu o show, né? Foi muito legal. A gente teve o Jeff Beck ali, no nosso Jeff Beck é o Justino, né? Que é uma finesse, uma coisa assim na guitarra, né? O Garotos da Rua é uma banda estoniana, né? Aquela coisa, e que com grandes hits muito pop. Talvez a guitarra ela sirva ali só como elemento, não aparece tanto como o Guitar Hero, né? Não tem aquele grande solo de guitarra ali e tal. Tem o sax do Quindim, que é muito marcante, é muito legal também ali. E a figura do Quindim. E a figura do Quindim é espetacular, né? Fazendo articulações, assim, né? Um cara muito, muito legal também. E o Justino é muito impressionante, ele tocando ali com uma delicadeza e uma capacidade assim, musical muito grande. São grandes músicos também. Essa é uma grande característica e que parece também óbvia, né? Mas o Rio Grande do Sul, durante esse período na verdade, desde os anos 70, ele tem grandes músicos de rock, e eu já imagino, né, nas nossas vidas a gente já conversou muito sobre isso, e como não tinha um mercado, como em um determinado momento o mercado da música era muito Rio e São Paulo, e aí subir até conseguir ser reconhecido e aparecer demorava mais tempo, talvez tenha havido mais liberdade musical para cá, para os caras inventarem um pouco mais, tipo assim, já não vai tocar em rádio mesmo, então vamos fazer do jeito que a gente acha legal. Tinha menos fórmula, né, eu acho, naquela música, e tem uma tradição de músicos muito bons. Eu lembro que quando eu fui, a gente conhece o rock de São Paulo, falando de rock assim, né, de ouvir, de dar espaço, mas quando eu fui morar lá, eu comecei a frequentar alguns shows de algumas pessoas conhecidas, assim, bem interessantes, de músicas legais. Eu dizia que eu sentia muita falta da qualidade musical dos músicos de lá, né? Porque é diferente, não sei exatamente porque fazia outras coisas, porque já tinha alguma coisa mais pré-concebida, talvez porque sabia que dali se podia aparecer em rádio e TV, né? Essa coisa tão século XX, mas que tá aí lutando bravamente para sobreviver. Tá aí lutando para sobreviver. O Mauro Borba me falou uma frase ontem espetacular, cara, que eu não vou nem repetir aqui agora, mas aquela do 22 é fantástica, né? Os 22 já tá com 52 agora. Quem né? tinha 22 Quem já tá tinha com 22 52. já tá com 52. Então, nossas teses já foram completamente massacradas. Tem que ser readaptadas.
É isso mesmo. Mas o que teve mais lá? Só pra gente não deixar ninguém... Ah, teve o Urubu Rei, né? Que é aquela piada engraçadíssima, divertida, com o Carlinhos fazendo as vezes de Miranda, e é legal, acho que funciona, o Carlinhos brincando de ser Miranda, Carlinhos Carneiro. A Patsy, é muito legal isso, essa história, porque a Patsy sempre fala que a contribuição delas nas músicas do Urubu Rei, delas garotas e do The Fala, Patsy, Secato, Lila Vieira, Luciene Adame, as 3 garotas, atrizes, que o meio Balaio de Gatos ali, eu acho que elas tinha eram, o grupo né? Balaio de Gatos, que era meio ligado ao Miranda, né? Ligado ao Urubu Rei, quer dizer, eles tinham era um movimento à parte, assim, era, né? era o nosso Asdrubal trouxe o trombone, o Asdrubal tinha isso, o Asdrubal deu na Blitz, e de alguma forma o Balaio de Gatos deu no Urubu Rei, e a Paty sempre dizia que, tipo, que o Não Me Mande Flores era uma música que ela meio tinha escrito boa parte da música e nunca tinha sido creditado. Aí depois, quando o The Fala gravou, já não tinha mais sido mais creditado pra ela. Quando o Vitor Ramil gravou também, ou tocava em shows, né? Eu acho que só tocava em shows. Mas aí ela até falou nesse show que a música é dela. E é legal, mas é legal poder dizer isso também, porque é verdade. Na verdade, elas têm uma participação grande. Eu descobri também que esse show, tem um show antológico do Urubu Rei, que era uma entrada que entrava meio numa garganta, ou talvez não fosse bem uma garganta, talvez fosse outro órgão feminino, eu não lembro bem, eu acho que era mais ou menos isso, mas a direção desse show, que era um show antológico do Urubu Rei, é da Flávia Moraes, a grande diretora de publicidade e agora de cinema e de documentários, com quem eu tenho feito alguns trabalhos, e ela me contou que ela dirigiu, quer dizer, juntou um bando de malucos importantes e que se tornaram referências nacionais e até mundiais ali naquele período, como o Miranda e a Flávia, e aí cada um, né, foi para o seu lado, e o Urubu e o Atahualpa. E o Atahualpa é a outra banda maluca. Que era uma barulheira. Que é uma barulheira. Infernal, né? Todas têm o Flu, a gente está falando do Castor aqui, mas quase todas têm Castor e Flu. Sim. Né? O baixista brilhante também, brilhante. A gente teve Pianta também. O The Fala, a gente teve uma formação absurda do The Fala, que é a maior formação do The Fala de todos os tempos, porque tem Biba, Educar, Castor e Flávio Santos, né? Não tem o Pianta, que também por participou. Um momento, né? Naquele momento não tem Pianta, e naquele show não tinha o Pianta, que poderia estar ali também, mas tem o Marcelo Fornazier, que é um guitarrista também espetacular. Ou seja, só gente de talento. Né? E aí junta tudo para tocar num show com carga emocional, assim. Foi bem legal mesmo, foi bem divertido. Foi histórico. E foi também um túnel do tempo sem ser baixo astral, assim, daquela coisa só de reminiscência, né? Porque eu não tenho paciência para isso, pelo menos. Eu sou chato nos shows. E agora voltando para os discos, né? Tem mais 2 discos importantíssimos que a gente separou para falar, né? Porque tem muito disco de aniversário agora, né? 20 anos, 25 anos, 30 anos, 40, 50 anos. Mas hoje a gente está focando nesses escolhidos aí, porque nessa semana em que estamos, né? Do mês de abril, 2 discos selecionados aqui, que vamos falar agora, estão completando 40 anos. Um deles é o Synchronicity, do Police, que a gente vai colocar a capa, porque eu não consegui encontrar o CD na correria para vir aqui para a gravação, mas a gente está colocando a capa aí para vocês, do disco do Police, que é um disco super importante, né? Como muitos do Police, mas eu diria, para começar o assunto, que o Police já era uma banda grande e fazendo sucesso há algum tempo, mas parece que esse disco foi aonde eles conseguiram, assim, além do swing, da coisa do reggae, né, do pop com o balanço, assim, que eles tinham, a qualidade dos músicos. Esse disco teve um padrão técnico, assim, que foi um negócio espetacular. Eu lembro que a gente ouvia e dizia, cara, ouve isso aqui, cara, olha a qualidade da gravação, olha o que é tudo, né? Ali tava tudo que o Police já era, mas agora colocado numa super produção, roupagem. E eu lembro do Bebeto Alves comentando, eu tinha encontrado com o Bebeto logo depois do lançamento,
E aí ele disse, cara, tu já ouviu o disco do Police? E eu digo, sim, eu ouvi, muito bom, né? Ele, cara, aquilo ali cara, não tem explicação. E eu disse, pô, Bebeto, até achei que tu não era muito fã do Police. Ele, não, mas claro que sou, cara. E aí ficamos falando do disco. Mas enfim, é um discão, né? É um disco incrível. Vou fazer um parênteses disso que uma vez recentemente o Paulo Ricardo, do RPM, ele conta que na época porque ele morou em Londres e ele fez uma banda lá, daí voltou pro Brasil, fez RPM, e alguém perguntou para ele se algum dia o rock brasileiro ia se tornar tão legal quanto o inglês. Eles, impossível. Não tem como. Tem uma diferença técnica que nós nunca vamos atingir. Eles já estavam naquele estágio. Esse disco do Police se trata disso. Mas eu preciso agora, eu vou fazer o FerlaCast aqui, vou fazer uma pergunta para ti. Tu acredita em sincronicidade? Que é a história toda desse disco aí? Cara, é um tema que eu tenho muito apreço, assim, né? Para as coisas do Jung, né? O Jung, o psicanalista, né? Isso. Falava muito em sincronicidade, assim, que as coisas vão acontecendo porque elas têm algo em comum, né? Exatamente. Elas, o Sting é junguiano pra caramba e ele reflete e filosofa muito sobre isso aqui. É que assim, o R.E.M. em 1981 lançou Radio Free Europe e aí essa música estourou, 81, né? Eu tinha um ano de banda. Essa música estourou em 82, a gravadora deles, e eles tinham dois caras lá da Carolina, em que eles gravaram, foram os produtores dessa música no estúdio deles. Aí uma gravadora disse, não, esses caras são legais, tal, vamos gravar. E colocaram eles para gravar o primeiro disco deles com o Stephen Hagg. O Stephen Hagg chegou a produzir bandas grandes, acho que ele chegou a produzir até Pet Shop Boys em algum momento, mas era um produtor bacana. Eles gravaram com o Stephen Hagg, e o Stephen Hagg era um produtor mais mainstream e perfeccionista, e disseram, não tá funcionando, não gostamos, esse cara quer que a gente repita 5 vezes para acertar, e o nosso negócio é fazer na primeira, assim, tipo, né, o R.E.M. formatando o som deles. E aí, eles resolveram não gravar mais com o Stephen Hagg, e ficou naquele limbo ali. Então eles foram ouvidos e contratados por uma gravadora chamada IRS, cujo dono se chama Stewart Copeland III, que vem a ser o irmão do baterista do Police, que naquela época era empresário do Police. Então, na verdade, o R.E.M. aconteceu e gravou seu primeiro disco, aí com os produtores que eles queriam, e o Murmur deu no que a gente já falou, e daí pra frente, por causa do Police, de alguma forma, por causa do Copeland. E hoje a gente tá falando neles ao mesmo tempo aqui, por sincronicidade, na verdade. Total, 83, total. Mesmos discos. Esse disco do Police, o Police já tinha feito tudo que tinha que fazer, já tinha se tornado a grande banda, já tinha brigado, eles não se aguentavam mais, porque, como a gente falou que os 4 R.E.M. são pessoas apaixonantes, né? Os caras legais, os 3 Police são os caras de muita personalidade, né? Muita personalidade. E brigaram muito, né? Muito. O Andy Summers já era um guitarrista consagrado de jazz, ele era bem mais velho do que eles, ou pelo menos uns 10 anos mais velho, já tinha uma carreira musical importante no jazz. E aí Sting era esse filósofo, esse cara lindo, um cara super contemporâneo naquela época, um cara que cantava bem pra caramba, tocava bem pra caramba e tinha essa coisa filosófica, né? Muito forte, é um cara muito inteligente, e o Stewart Copeland é um baterista inacreditável, assim, porque é um cara do punk, mas do reggae, na verdade, e que era muito ligado à música africana, que é a matriz da percussão, né? Então ele trouxe aquela matriz pro pop, rock, reggae que eles faziam ali, e quando grava esse disco, esse é o último disco do Police, esse foi o disco que mais vendeu do Police. E é uma coisa maluca, né? Porque assim, eles já estavam naquele ponto de tipo, cara, e já é um disco que cada um tá um pouco na sua. Tem uma música aí que é o Miss Gradenko, que é maravilhosa, que é do Stewart Copeland, que é uma música africana quase ali. É um pouco Brian Eno, né? Que também tem essa conversa, Brian Eno, Robert Fripp, aquela turma ali do King Crimson, né? E que tem um pouco desse tipo de música, mais espacial também, mas com essa percussão aí forte. Tem uma música do Andy Summers, que é o Mother, eu acho, que é mais pro jazz, assim. E o Sting já tá com o pé no jazz,
Que depois ele fez o Bring on the Night, que é aquele primeiro disco dele, que ele fez o show aqui, que aí virou outra coisa. Que é outro que é boa espetacular, também, mas... né? Que é incrível, assim. Mas então esse disco já é um pouco... Eu acho que é o disco do Police ultra consagrado, que eles já estavam... Tipo um time de futebol que já tá 5 anos jogando junto. Os caras já sabem onde é que vai dar o passe difícil que o outro vai entender. Eles já tinham essa harmonia, já eram grandes músicos, né? Por si só, desenvolvendo juntos, e já cada um tava um pouco pensando na sua. Então tem é quase que os 3 caras ali se digladiando para fazer música, mas é um disco absurdo, assim. É absurda a qualidade desse disco. E tem uma história que é curiosa. Esse disco não tem reggae, ele tem uma música que é o Tim Sahara, que namora com o reggae, mas aquela coisa mais pro dub, mais experimental. E é isso, né? É o 5º disco de uma das maiores bandas do mundo, desde que surgiu, o Police era muito grande, mas é um disco experimental dos caras. Eles podiam fazer qualquer coisa. Só que funcionou, porque às vezes podia não funcionar, podia ser só mais VR, não funcionou, e a carga pop que eles tinham de fazer, né? Tem Every Breath You Take, que é o maior hit deles. De todos os Se tempos. a gente pega Spotify, é a música mais ouvida. Tem o Wrapped Around Your Finger, que é outro baladão. Essas são baladas, assim, mas são baladas bem rebuscadinhas, Sim. assim, não é aquele tat-bitat ali da Não, e o música. Every Breath You Take toca em qualquer programa de flashback, claro, né, de rádio. Acho que até no Daltro Cavalheiro tocaria, talvez, né? Não, eu gostava muito de tocar o Oh My God, que ela começa, ela vem de baixo, assim, vai subindo aquela batida, né? Pois é, que é uma música que é desconhecida de alguma forma, assim. Mas a gente ia por esse lado, né, naquela época. Exatamente. Né, de tocar, de descobrir as coisas. Esse disco deve ter tocado, são 11 músicas, eu acho que deve ter tocado 9, assim, bem, né? E ele tem os 2 Synchronicity, ele abre com Synchronicity 1 e o primeiro lado fecha com Synchronicity 2. Eu sei tudo isso assim de cabeça porque a gente fez no meu podcast lá, o Página Não Encontrada, com o Pablo e com o Pedro, a gente falou sobre esse disco. A gente falou sobre esse disco. Então eu tô relembrando aqui. É por isso que, não, eu não sou tão... Eu dei uma pesquisadinha sobre... Não, na verdade eu também pesquisei um pouco sobre o Murmur, porque pra gente, enfim, né, pra vir aqui sem puxar saco, mas pra vir aqui no teu podcast tem que estar minimamente preparado também. Não, mas tu já tem muita história na cabeça, cara. Mas aí a gente fica misturando coisas e é complicado. Ainda mas só pra assim, tem muita música, o Tim Sahara tocou, né, tem muita música de rádio também, é muito radiofônico. Sim. É quase experimental. Ele é tudo. Entendeu? A gente tá falando de uma coisa que vem do lado pro outro. Tá falando, o Synchronicity One, ele começa assim, começa acelerando, parece o time de futebol hoje, aquela marcação alta, 15 minutos marcando a pequena área do adversário. Eu sei que eu não gosto muito de falar de futebol atualmente, né? Mas enfim, o Campeonato Brasileiro tá começando, aquela coisa toda. E sempre há uma esperança, né? Né? Pois é, né? Uma esperança que o outro caia e que o teu time seja campeão. Mas Mano Menezes não vai estar na pauta aqui hoje, não? Mano Menezes, cara, não, a gente precisa. Mano Menezes jamais faria esse disco. Fazer... Mano Menezes jamais é um retranqueiro, jamais faria esse disco, né, experimental, assim. Esse disco é mais Fernando Diniz, mais Guardiola, assim, um cara já experimentado que pega os caras e deixa e inventa, vamos fazer umas coisas diferentes. Sério, é um disco que tem que ser reouvido. O Police, em determinado momento, ele virou uma banda que se tocava tanto, se ouvia tanto, que ele virou uma banda que, tipo assim, não aguento mais. Tinha um pouco disso, não aguento mais ouvir. Cansava, deu uma exaustão de Police. E aí passa alguns anos, tu vai ouvir de novo e diz, pá, isso aqui é incrível. Aí tu acha que tu perdeu de ouvir. Realmente. Não, é assim, agora... A gente só tá falando sério aqui, né? Mas é um disco que se tem que ouvir um disco dos anos 80, tem outros, a gente falou de Murmur, vai falar de um disco maravilhoso também, mas uma coisa assim de ouvir 5 discos, 10 discos, tem que ouvir dessa década, ou um disco que tem que ouvir do Police é esse aqui, porque ele sintetiza tudo que eles fizeram e aponta para um futuro, inclusive da música, com a coisa da África, né, com a coisa do jazz. Hoje, esse disco seria muito contemporâneo, porque eu acho que o que se faz de melhor na música hoje, ou boa parte do que se faz melhor, tem elementos de jazz, o Radiohead tá aí para provar. Muito bem. E agora passamos para outro disco que é espetacular também, e é um disco que reúne
muitas histórias, né? Eu tô falando desse aqui, do Let's Dance, do David Bowie, que é o disco de maior sucesso do David Bowie, que foi produzido por um cara que lançou, não faz muito tempo, a sua autobiografia. E ele é apresentado aqui como o maior hitmaker da música pop. E não há exagero, né? É o Nile Rodgers, né? Que continua na ativa, né? E produziu esse disco. E aí foi a união de dois gênios, né? O Nile Rodgers e o David Bowie. Não podia dar errado, né? E tem muitas a parte que ele conta. O livro é muito bom, porque conta toda a vida do Nile Rodgers, e aí ele contando intimamente certos encontros e conversas que ele teve com todos os artistas com os quais ele se envolveu, entre eles o David Bowie. Por exemplo, a cena, que é uma cena, né, em que eles se conhecem numa danceteria, numa boate de Nova York, porque naquele momento o Nile Rodgers tinha ficado muito rico, né, com o Chic, era o cara, né, e se tornou também o rei da noite de Nova York, porque ele ia em todas as boates, consumiu tudo que podia, todos os exageros possíveis ele cometeu. E aí ele chega numa boate lá, tá o David Bowie tomando um suco de laranja. O David Bowie já se recuperando, né, de tudo que ele já tinha feito também. E aí ele disse, eu tenho que falar com esse cara, né? Daí foi lá e disse, olha, vim aqui te cumprimentar, e ali surgiu o Let's Dance, e o Bowie disse, pô, tu é o cara que podia produzir meu disco, porque eu quero fazer um disco pop, bem pop. E aí entregou pro cara que fazia isso com maestria, né? Bom, deu no que deu, né? O maior sucesso radiofônico de pista e de tudo do David Bowie. Talvez muita gente ache assim, o Bowie ficou muito comercial com esse disco, né? Mas, na verdade, não é só isso o disco também, né? Ainda tem outras bem, coisas. Né? Assim, a gente tá falando de 83, a gente tem que entender o contexto, 83, né? 40 anos. O disco aí gravado talvez em 82, entre 82 e 83, o Bowie já tinha passado pela fase que ele foi para Berlim para se curar, né? Porque ele ia morrer, o cara ia morrer. Basicamente, ele não ia conseguir. Então, mas deixa eu te falar, segurar ele morreu. Sim, mas morreu depois. Mas ele ia morrer bem antes, não ia nem gravar o Let's Dance, né? E claro, não ia nem ele se vinha despedir de uma vida também de excessos. Era demais, assim. A ida para a trilogia de Berlim, que é incrível, e é experimental, né? E tem uma coisa, o Bowie sempre teve o Tony Visconti do lado dele, que é um cara incrível, tocou na banda Hype com ele como baixista. Depois ele continuou produzindo, é um irmão gêmeo, assim, que fica mais escondido. Teve o Brian Eno, que é o grande produtor da música pop. Eu tô fazendo essa introdução aqui para falar de Nile Rodgers, assim. E aí, se fosse um programa sensacionalista em busca do algoritmo, a gente ia fazer aquele recorte. O Nile Rodgers é o guitarrista mais importante da música. Agora, ele não é o melhor, evidentemente, mas se a gente fizer um raciocínio de que o Eric Clapton, o Jimmy Page, o Hendrix, o David Gilmour, que é um dos que eu mais gosto, eu nem morro de amores por guitarrista, mas gosto muito de alguns e sei o tamanho deles, o Johnny Greenwood, que é o melhor atual do Radiohead, eles são guitarristas fenomenais, mas eles são fenomenais por si só. É claro que eles influenciaram outros guitarristas, mas a influência é o seguinte, eu quero ser tão bom quanto o Jimi Hendrix. Não vai ser. Ninguém consegue. Eles são muito importantes, são muito influentes pelo próprio trabalho. O Nile Rodgers, com aqueles riffzinhos, aqueles 5 riffs ali que ele criou, ele basicamente fez... Com o Chic, ele faz o funk pós anos 80, a manutenção funk como uma música exponencial de hits de rádio. Ele faz o pop todo dos anos 80, passa por ele. E aí ele vai desembocar no hip hop, e depois ele colabora com o Daft Punk, que é uma grande dupla de música eletrônica. Então, assim, a música dele, a gente tá vendo aqui, eu tô na capa do disco, mas assim, a gente tem ali Madonna, Duran Duran, Daft Punk, B52,
Ele é muito importante. O Nile Rodgers, ele Michael é muito Jackson, importante. Ele trabalhou com o Michael O Jackson. Michael Jackson trabalhou com ele, quer dizer, ele trabalhou com Madonna, com o Michael Jackson, com o Bowie, e ele é o Chic. Né? É sério, ele pega os anos 80, passa pelos riffs de guitarra do Chic. Tem, sei lá, o Mojo, uma trio de música eletrônica francesa que estourou no mundo todo. O riff do sampler é do Nile Rodgers. Ele tá em lugares que as pessoas não têm ideia de que ele tá. Por isso que eu acho que ele tem esse nível de influência abissal. E quando ele faz o David Bowie ganhar dinheiro pela primeira vez na vida, de verdade, e ser muito popular na primeira vez na vida, ele tá simplesmente transformando talvez o nome mais importante individualmente da história da música, botando ele no lugar que ele tem que estar, sabe? E isso é Nile Rodgers. Então, assim, é um cara que ele tá vivo, ele tá produzindo ainda, né? É demais esse cara. Passou assim, por alguns perrengues, né? E, aliás, a vida dele foi bem difícil, né? Ele conta ali, o início do livro, ele conta a infância dele, cara. Ele mesmo diz no livro, né? Que ele tinha tudo para dar errado. Porque a vida dele foi muito difícil e tumultuada, né? Ele tinha problemas de família de todos os tipos, assim, né? De pai que vivia na rua, ele viu praticamente o pai dele morrer na rua, né? Enfim, vários tipos de coisa, e ele mesmo diz, eu não entendo como é que eu me tornei isso que eu sou, porque eu vivia na rua, ele viveu um tempo na rua, ele disse, eu tinha tudo para dar errado. Esses caras nunca sabem como é que eles viraram que são, não tem muito, assim. Eu tô fazendo um documentário do Milton Nascimento, é um pouco disso, sabe? Entrevista o mundo todo e ele diz que ninguém entende como é que esse cara consegue fazer isso, sabe? Conseguiu fazer tudo isso. Abandonado, a mãe morreu, foi morar com a tia, sabe? Toda uma coisa de tímido, negro, brasileiro, é tudo muito louco, sabe? Enfim, não vou entrar aqui no Milton porque tem muita coisa para falar desse podcast. Disco. Mas aí, aí o disco do Bowie, a gente tá em 83, o auge das danceterias, sabe? Esse disco tem hit de festa que toca até hoje. Até hoje. Né? E toca muito o Let's Dance e o Modern Love, quer dizer, sabe? Aí tem China Girl buscando ali, né, regravação que ele produziu do Iggy Pop. Tem a tema, o Cat People, né? Cat People é daí, que é filme, que é trilha do James Bond. Então, assim, cara, Cat People também toca no filme com a Natasha Kinski. Talvez eu esteja confundindo. A Marca da Pantera. A Marca da Pantera, isso. Do Klaus Kinski. Que é Klaus Kinski com a filha, né? Isso. Do DJ, né? O DJ de rádio é o cara que toca música e aí ele tinha o telefone e tal, tinha audiência, mas a pista de dança, se o cara toca uma pista, a gente fez muito isso, faz ainda até hoje, né? Se tu toca uma música errada na pista, a pista esvazia, cara. Então o DJ é o cara que mais entende o comportamento de público, que música tem que funcionar, né? E as gravadoras nessa época estavam muito de olho nisso. Então, assim, ele tem isso também, e tem toda a potência vocal do Bowie, que eu sempre falo que eu acho que é sublimada, que o Bowie tem tanta coisa boa, que se tirar só o vocal do Bowie, e a gente lê qualquer biografia sobre ele, entrevista do Tony Visconti, do Brian Eno, acho que do próprio Nile Rodgers, o Bowie basicamente, ou quase sempre gravava de primeiro, o cara não tinha overdub, ele ia lá e gravava porque a voz dele é do outro mundo também, ela também vem do outro espaço, assim. Então é um artista completo que se juntou com um cara que fez... E aí tem uma história do Nile Rodgers que eu li em entrevista dele, imagino que deve estar no livro, que eu adoro, que quando o Bowie mostrou pra ele o Let's Dance, ele ouve a música e tal, e olha, não tá funcionando, não tá. Deixa eu te dar uma sugestão aqui. Aí ele pega e fala assim, Let's Dance. Como assim? Não. Começa com um refrão. Aí o Bowie diz, tá louco? Como é que eu vou começar uma música com um refrão? Isso não existe, né? Você já ouviu o Chic? Olha o nosso hit, Le Freak. Como é que começa? Freak out, Le Freak.
ser chique. Aí ele canta umas 4 ou 5 músicas do Chic, que era o truque. Cara, o truque é começar com o refrão. Depois tu desenvolve e volta pro refrão, daí a música já tá ganha. E é o Let's Dance, não, Let's Dance começa, claro, e depois tem uma introduçãozinha, mas começa com ele dando o nome da música, que é pura ciência de contato com o público, de fazer música do Nile Rodgers. Sim. Tem coisas muito legais no livro, né, da convivência deles, que agora eu vou lembrando, assim, né, pela conversa. O Bowie morava naquela época que eles gravaram, se não me engano, na Suíça. Ele estava morando no interior da Suíça, né, uma casa de campo. E aí eles ficavam conversando pelo telefone e tal, e aí o Bowie dizia... precisamos registrar isso aí, vamos nos encontrar, mas não tô afim de ir pra aí, vem pra cá. Daí o Rodgers pegava o avião, Nova York, Genebra, né? E o Bowie ia buscar ele no aeroporto. Tipo assim, vou buscar meu amigo lá no aeroporto, a gente tá fazendo umas músicas assim. Aí tu não imagina os caras com a grandiosidade que eles se tornaram, né? O Bowie já era um artista importante. Cara, ele ia buscar o Nile Rodgers no aeroporto com o carro dele, assim, sabe? Com a caminhonete dele lá, sei lá. E aí eles já iam conversando no caminho, ele ficava na casa dele lá, né? Então eles tinham essa proximidade, assim, né, que o trabalho já virou amizade, né, e vice-versa. Então, esses detalhes, assim, são muito legais para quem gosta de biografia, né, dessas histórias deles. E aí, claro, foi afinando o negócio e deu super certo, né. Mais uma vez o Nile Rodgers acertou. Muito certo. Muito certo. É muito certo. Esse disco é... Eu vi o show no Rio, acho que era a tour, acho que era Sound and Vision. Era a primeira do Brasil, né? A primeira no Brasil. 95, acho. E foi no Sambódromo. E até fiquei assim, impressionado de ver que as pessoas, não digo todas, né? Mas a maioria das pessoas que estavam lá foram para dançar o Modern Love e o Let's Dance, né? Porque eram hits do momento, né? E então quem já conhecia um pouco mais o Bowie ficava impressionado de ver o comportamento do público, assim, né? O Bowie no palco cantando lá um som legal e as pessoas conversando, assim, falando: amanhã eu te encontro na praia, não sei o que. Daí começa o Modern Love, sabe? É bem nessas, né? Eu falei o 95, não, mas é 80 e alguma coisa. É 80 e poucos, 7, 80. Mas isso é muito Rio de Janeiro também, né? É muito show no Rio de Janeiro, né? Por isso que eu quase apanhei no show do Rio uma vez. Era um show pequeno, era um show do Kings of Convenience. Num Team Festival. Kings of Convenience é quase o João Gilberto, né? Não, é verdade, eles amam música brasileira, tocam bossa nova. Baixinho, os caras são noruegueses. Assim. Daí foram tocar em Copacabana. Não, eles estavam tocando, era um Team Festival, mas ia ter o show do Morshiba depois. E aí o Morshiba era assim, Morshiba. No Rio de Janeiro todo pra ver o Morshiba. E aí tinha aquele Bruno Galhaço estouradíssimo na primeira novela, aparece com umas 5 mulheres na minha frente, eu tava vendo o show a trabalho, resenhando junto com o Lauro Lisboa Garcia, grande jornalista que era do Estadão, e aí os caras basicamente começam empurra e passam na minha frente, empurram fazendo barulho para tirar foto, paparazzi para tirar foto do Bruno Galhaço e das garotas, e aí o cara meio que me empurrou, disse, cara, e aí eu disse, meu, peraí, né? Tipo, não, mas... Aí ele faz a frase clássica pra mim, tô trabalhando. E aí eu disse, eu também. Aí a gente discute. Mesmo. Não, assim, um absurdo, sabe? Tipo, o show já não dava pra ouvir. Aí vem esse burburinho, porque o Bruno Galhaço, evidentemente, que é muito mais importante do que os caras que vieram tocar no... Enfim, né? Essas coisas de show que... Isso era assim antes, mas agora em todos os shows. As pessoas vão a show pra tirar foto em céu. As pessoas não vão mais a show pra ouvir música, né? Vão pra aparecer com o artista, mas esse é a minha terceira volta aqui depois, né? Quando eu fizer o 10º episódio, a gente fala sobre isso. E eu fui na entrevista coletiva do Bowie lá nesse show, e hoje eu fico impressionado, assim, quando eu penso que eu estive numa entrevista do David Bowie, e nem fiz selfie, cara, tu vê? E eu considero, assim,
um dos grandes momentos profissionais, né, que eu tive foi de estar na coletiva do David Bowie nessa turnê aí, Sound and Vision, ele falando do Iggy Pop e tal, que a gente perguntou para ele, né, por que o Iggy Pop não fazia tanto sucesso quanto ele, assim, né, apesar de ser um compositor, inclusive, de várias músicas que o Bowie gravou. E aí ele disse que o Iggy Pop não tem uma cara assim bonitinha para MTV. Mas ele é um grande cara, é um grande roqueiro, talvez o maior que eu conheça, ele disse. Eles se gostavam muito, né? Eu vi o show do Bowie lá em Curitiba, depois eu vi aquele show do Earthling, que já era o show dele, com aquela maravilhosa Miguel Cello, aquela que não dá para dizer o nome, grande baixista. Incrível, incrível. Era legal pra caramba, também era outra fase, mas aquilo é o Bowie, não à toa que chamavam de camaleão durante uma época, né? Agora virou feio chamar ele de camaleão. Mas é isso, ele foi mudando de acordo com os períodos, ia entendendo o que estava acontecendo de música. Naquele momento era um disco que tinha um flerte com drum and bass, mas com os hits ali todos. Já não podia mais não tocar os hits, né? Eram outros momentos até do showbiz, né? E foi um show muito legal também, mas nunca tive na mesma sala com o David Bowie e nunca entrevistei ele, gostaria muito. Mas as entrevistas do Bowie também são recomendáveis, vale qualquer YouTube aí, bota o cara, ele foi um cara que entendeu rede social antes de elas existirem, basicamente. Tem uma entrevista antológica dele recente, mais recente possível, que ele lê o que vai acontecer ali, ele tá entendendo que tem algum negócio. E o Bowie, quando ele ficou rico de novo, porque ele ficou rico aqui, aí depois, quando ele vendeu lá, quando começou a internet, ele foi dos primeiros artistas a ter controle sobre a imagem, basicamente o conteúdo dele, por causa do site. No site e no grupo de internet que ele tinha. E quando eu fiz esse show quando eu vi o show dele, que eu resenhei pra 0 Hora lá em Curitiba, na outra semana, no mês da semana, eu recebi uma ligação do escritório dele de Nova York, que apareceu pedindo para reproduzir a reportagem da 0 Hora, como eles faziam com todos os jornais, certamente, né? Mas vê, eles eram muito ligados, a gente está falando de 97, talvez, 98. Os caras ele era muito ligado, sempre foi, né? A gente sabe disso também. Sim, cada vez mais a gente se dá conta que ele era um cara à frente do seu tempo. À frente, mas que ralou muito para isso. Aí é que tá, assim, o fato de ele chamar Nile Rodgers e antes chamar Brian Eno e depois chamar a turma do jazz que ele chamou no final da carreira, o Bowie era um grande observador. Ele é um grande observador, como o Caetano. O Bowie e o Caetano são muito parecidos nesse sentido. Né? O Caetano sempre fala que não é um músico brilhante, ele é um documentarista, né? E ele é um cara que ficava... Tem um episódio que acho que tu conta no livro, que a gente já falou sobre isso, do Arthur Lindsay, né? Sim. Que ele... Até é legal tu lembrar isso do Caetano. Sim, que ele numa conversa aqui em Porto Alegre, na época ele estava pensando em convidar o Arthur Lindsay para ser produtor do disco, aquele, acho que é O Estrangeiro, né? E aí ele pergunta numa mesa onde a gente estava, né, jantando, e ele diz: estou pensando em convidar o Arthur Lindsay para produzir meu disco, o que vocês acham? E nós ali, as pessoas em volta deles, o que eu vou achar, né? Aí eu disse: olha, o Arthur Lindsay eu acho um grande cara, eu gosto muito na época tinha o Ambitious Lovers, né, que era o grupo do Arthur Lindsay. Ele e Peter Sheridan. E aí a gente tocava na rádio Cop Me, que era foi até um hit, assim, foi né? hit, baixão. E aí eu disse, legal. Pô, eu acho ele um cara muito legal e tal, né? E eu pensando assim, quem sou eu pra falar pro Caetano Veloso, que ele... E aí ele se ligou, ele disse, pô, legal esse comentário. E até chamou o baixista da banda, que tava mais na ponta da mesa, assim, e disse, Tavinho, venha cá. Tavinho, o Tavinho Fialho. Tavinho Fialho. Falecido Tavinho Fialho. Tavinho, venha cá e escute o que esse rapaz aqui disse sobre o Arthur Lindsay. E aí eu repeti a história e aí ele, pô, legal, é isso aí. Eles estavam, eu acho que era outra banda da Terra, não, já não era mais a outra banda da Terra, eu acho que mas o Tavinho tava tocando. O Tavinho que é o pai do Chico, né? Do filho da Cássia Eller. Ah, é verdade. Exatamente.
Infelizmente o Chico não tem os pais vivos hoje, Sim. mas é um grande baixista. Mas isso que tu fala assim, não, quem sou eu? Na cabeça desses caras não tem essa história quem sou eu, sabe? O cara nem teria pro Bowie, entendeu? O cara é um radialista do Rio Grande do Sul. Tem algo para me dizer, eu vou ouvir esse cara. É essa a história. Aí que a gente divide quem é de quem não é, sabe? Sim. Sabe? Não vou ouvir esse cara. É isso, sabe? Sim. É o DJ da pista de dança. O cara tá lá vendo as pessoas ali e ele não tá no escritório com ar-condicionado tentando entender o que as pessoas gostam e pegando o diretor artístico para fazer um disco qualquer com alguma régua errada. Sim. Bom, com essas palavras de Marcelo Ferla, a gente chega ao final de mais um podcast, The Borba Cast aqui. Agradeço mais uma vez a presença aí. E apesar de que tu divulgou 2 vezes o teu podcast, né? Qual é o não nome era dele? O combinado. Tem um outro, esse eu vou deixar para depois. Mas isso não. Falar de música a gente não para, né? Então voltaremos, né? Pô, demais. Me convida sempre, que eu adoro. E tá contigo e tá falando de música. E a questão também da gente estar aqui hoje falando sobre tudo que a gente falou, mas especialmente sobre o Let's Dance, é que ele está completando 40 anos nessa semana, ou seja, nessa sexta-feira. A gente está gravando na quinta, amanhã, né, é o dia que foi lançado o Let's Dance do David Bowie, como disse o Marcelo, que continua tocando em todas as festas aí de anos 80, 90. Bom, então você é obrigado a convidar sexta-feira que tá entrando no ar já, não? Sim. Independentemente disso, vou usar a frase clássica do Lawrence Ferlinghetti para terminar o programa. Fuck art, let's dance. É isso aí.